Olá, como você está? Graças a Deus, não é mesmo? Graças a Deus estamos firmes, sempre dispostos, com a mesma disposição de sempre para meditarmos sobre a palavra do Senhor. Que você tenha uma noite abençoada, que o seu dia de domingo tenha sido abençoado e que a sua noite seja mais abençoada ainda, que você tenha uma semana produtiva. Esse é o meu desejo. Amém? Graças a Deus, nós vamos fazer uma meditação bastante rápida hoje. Nós vamos falar sobre a missão do Filho, sobre a demonstração do amor que Deus deu para conosco, para com a humanidade, especialmente para aqueles que creram que Jesus Cristo é o Filho. Amém? Que Jesus Cristo é o Salvador. Amém? Graças a Deus. Por favor, nós vamos ler o versículo no capítulo 3, versículo 16 do capítulo 3 de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, no 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, meus irmãos, esta passagem de João é a base do cristianismo. É a base da nossa fé. Amém? É a partir desta verdade contida na palavra de Deus, contida nesses dois versículos, que toda a estrutura do cristianismo, que toda a estrutura da nossa fé precisa ser pautada, precisa ser baseada. Amém? Aqui o Senhor diz para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, ele significa que Deus amou o mundo de uma maneira eficiente, de uma maneira absolutamente grande. Então, quando nós, pregadores, afirmamos que essa demonstração de amor de Deus para conosco foi tão grande, nós extraímos desse versículo. Ou seja, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Quando está falando do mundo, aqui está falando do ser humano, está falando dos humanos, está falando de mim, está falando de você. Então Deus nos amou de tal maneira, é uma forma de você engrandecer a atitude. Essa atitude do Senhor para conosco foi uma atitude tão generosa, na realidade misericordiosa, porque certamente não foi fácil para Deus tomar essa atitude, afinal, Ele enviou para salvar, para nos redimir, para nos justificar, o único filho que Ele tinha, o filho do seu amor, o filho que esteve com Ele desde o princípio, o filho herdeiro, a quem lhe foi entregue absolutamente tudo. E tudo temos à disposição através do seu Filho Jesus. Eu fico aqui imaginando, é possível fazer esta analogia de que deve ter sido assim, muito difícil para Deus, se é que é possível encontrar alguma dificuldade para Deus, mas diante de uma atitude tão amorosa como essa, de dar o seu Filho para resgatar a nós, não deve ter sido uma decisão fácil.
Quem entregaria o seu filho ou um filho para resgatar a vida de outro, senão Deus, como fez por nós? Então não deve ter sido muito fácil. Se você e eu pudéssemos pensar um pouquinho aí, talvez nós chegássemos à conclusão que talvez fosse muito mais fácil o Senhor criar um outro mundo, ou o Senhor criar uma nova geração, ou criar novos, ou talvez novos seres humanos numa outra etapa. Ele poderia muito bem ter acabado conosco, ter acabado com a humanidade. Afinal de contas, Deus já tinha decidido acabar, lá em Gênesis, se eu não me engano, 6, ele já havia decidido acabar com a humanidade, só não acabou porque Noé achou graça diante do Senhor e somente por isso ele não acabou. E novamente, depois desta oportunidade, o Senhor deu essa oportunidade aos seres humanos. E mesmo assim, esses seres humanos se corromperam novamente, ao ponto de praticamente, de todos nós, estarmos mortos. Nós estávamos absolutamente mortos. Não essa morte física, mas a morte espiritual. Nós estávamos mortos para a vida eterna. E o comportamento do ser humano era tal, utilizar essa mesma expressão que o Senhor utilizou no começo do capítulo, a deslealdade diante do Senhor, ou seja, a desregra, a falta de regra, a falta de comprometimento, a falta de cumprimento das leis do Senhor era de tal maneira que a humanidade toda ia perecer. Mas a única forma que Deus encontrou para nos resgatar, para nos redimir, foi enviar o seu único filho. Foi tirar de perto dele o seu único filho. Aquele filho obediente, aquele filho amoroso. Na palavra de Deus a gente vê o tempo inteiro Jesus falando do Pai, Jesus falando, parando para orar ao Senhor, parando para orar a Deus, dizendo quantas vezes Jesus diz: não, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, sempre colocando essa misericórdia, as graças que eram feitas por intermédio dele aqui na terra, ele sempre colocava nas mãos de Deus. Primeiro, antes, na ressurreição de Lázaro, ele orou a Deus, agradeceu inclusive antes. Lembra disso? Então, certamente não foi fácil para Deus tomar essa atitude. Mas veja que atitude maravilhosa para comigo e com você. Veja que atitude. Eu costumo sempre dizer que as qualidades de Deus é sempre a bondade, o amor, a misericórdia e a graça. As qualidades, as características e as qualidades de Deus são essas. Tudo que fugir daí não vem de Deus. Porque Deus é a essência do amor. E a essência do amor, a maior forma de se expressar o amor, veio através desta atitude de Deus para resgatar a nós que estávamos perdidos. Nós estávamos condenados ao castigo eterno. Mas aí o Senhor, Deus envia seu Filho numa atitude absolutamente amorosa para nos resgatar, para nos redimir, para nos justificar. Veja bem,
a partir desse desejo, a partir dessa atitude de Deus, e a partir desta aceitação da missão pelo Filho para resgatar a mim e a você, é que nós fomos resgatados pela graça. Nós somos justificados pela graça de Deus. Todos os nossos pecados foram levados no corpo e no sacrifício de Jesus na cruz. Todos. Não somos mais salvos por nossas ações, por nossas atitudes, por nossas ações de misericórdia que eu e você, por mais brilhantes que seja, nós não temos como conquistar a nossa graça, a nossa salvação, através das nossas atitudes. Sabe por quê? Porque todos os nossos pecados já foram colocados, sacrificados na cruz do Senhor Jesus. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço do resgate. Ele pagou o preço para nos resgatar das garras de Satanás. Esta aqui é a verdade. Para eu e você, então, sermos salvos, o que nós precisamos? Reconhecer essa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça é não se perca. Perecer é perder. Perecer é se perder. Para que eu e você não nos perdamos, então o Senhor enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a base do cristianismo. Essa é a base da nossa fé. Essa é a base de tudo. Quem sabe eu estou falando agora para alguém que ainda não consegue compreender esta verdade. Quem sabe eu estou falando para alguém que ainda não tocou no seu coração, não consegue absorver essa verdade para o seu coração, ainda não consegue acreditar nessa verdade. O desejo de todo pregador é fazer com que o ouvinte, aquelas pessoas que nos ouvem, absorva com a ajuda do Espírito Santo dessa verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela verdade que não tem dúvida. Não é uma verdade relativa, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela é absoluta. A verdade absoluta. Agora também nós precisamos compreender que, apesar de nós pregarmos, quem vai agir no seu coração não sou eu. Quem vai agir no seu coração é o Espírito Santo, se você permitir. Se você abrir a porta para que ele entre no seu coração e toque você, ele vai entrar no seu coração e vai fazer uma festa. Agora, para isso, você precisa cair em si. O cair em si também significa tomar consciência. Tomar consciência das coisas que você faz, tomar consciência de que você está no caminho errado e precisa voltar para o caminho certo. Lembra do filho pródigo? Que saiu de perto do pai e foi para a terra distante, e distante do pai ele padeceu, e distante do pai ele sofreu. Quem sabe você está aí também sofrendo, quem sabe você está aí também padecendo, quem sabe você está numa família que está completamente arruinada, quem sabe você tem uma empresa que não prospera, está num emprego que não tem estabilidade, quem sabe você não está desfrutando da prosperidade que a palavra de Deus oferece para você, quem sabe você não tem estabilidade emocional. Sabe por quê? A maioria das pessoas que padecem por algum mal desse, padecem porque estão distante de Deus, porque estão distante do Pai. Lembra do filho pródigo quando ele voltou para junto do Pai? Mas para voltar para junto do Pai, a palavra de Deus diz que ele caiu em si. Ou seja, ele tomou consciência de que tinha tomado uma atitude errada. Ele tomou consciência que tinha tomado uma atitude errada e voltou. E quando ele voltou, o que é que o pai fez?
E naquela figura ali, o Pai é Deus. Ele voltou para perto de Deus. Quando ele voltou para perto de Deus, Deus fez uma festa. Se você estiver distante de Deus e tomar consciência de que está no caminho errado, que está no lugar errado, você voltando, você está distante de Deus, está distante do Pai. Quando você volta para perto do Pai, o Pai vai fazer uma festa. Vai receber você com uma festa. E vai proporcionar para você tudo de bom. Amém? Tenha certeza disso. A palavra de Deus para nós é exatamente essa. A base do cristianismo é essa. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele... Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou você de tal maneira, Deus amou a mim de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não se perca, pelo contrário, tenha vida eterna. É por isso que eu sempre digo que eu não prego religião absolutamente, não prego religião nenhuma. Eu prego a palavra de Deus da forma que está escrita. Eu estou com a Bíblia aberta, prego o que está escrito. Porque a palavra de Deus está dizendo, é muito clara a palavra de Deus. Veja bem, ele está dizendo aqui para nós, para que todo aquele que nele crê. Ele não está perguntando se essa pessoa que crê, ela é da igreja mundial, ou ela é da igreja católica, ou ela é da igreja Assembleia, da igreja batista, presbiteriana, universal, Deus é amor, quadrangular, internacional da graça de Deus, cristão do Brasil. Ele não está perguntando se essa pessoa não tem religião, se ela não frequenta igreja nenhuma. Não. A palavra de Deus está dizendo para que todo aquele que nele crê. O fundamento da nossa religiosidade ou da nossa crença, vamos esquecer a religião e vamos pensar na nossa crença. O fundamento da nossa crença precisa ser esse: acreditar que Jesus é o Cristo. Cristo significa Salvador. Acreditar que Jesus é o Salvador. Acreditar que Deus enviou o seu Filho unigênito para que eu e você pudéssemos crer e pudéssemos ser salvos por Ele, para que nós não viemos, para que nós não corramos o risco de perecermos. Para que todo aquele que não se crê não pereça. Exatamente isso. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A palavra também diz que ele não veio para nos julgar. Muito pelo contrário. Ele não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar. Quando Jesus veio ao mundo, ele não saiu por aí perguntando o que nós havíamos cometido, que pecados nós havíamos cometido. Toda a sociedade era pecadora, assim como somos ainda. Se Deus fosse olhar para os nossos pecados, ninguém de nós seria salvo, porque todos nós cometemos pecado. O tempo todo cometemos pecados. É ou não é? Se não fosse pela graça, pela misericórdia e pela graça de Deus, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Mas Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Então a nossa salvação, ela é dada pelo sacrifício de Jesus. Para quem nele crê, não é julgado. A palavra de Deus diz aqui no verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que ele está dizendo para nós é que nós precisamos amar a luz. Afinal de contas, Jesus é a luz, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Ele dizia, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Se você tem dificuldade, de repente, de compreender esse texto,
Você precisa pedir auxílio do Espírito Santo para que ele possa tocar você, para que você possa cair em si, para que você possa tomar consciência enquanto é tempo. Para que você possa tomar consciência enquanto é possível tomar uma decisão. Pode ser que amanhã de manhã você não tenha mais essa possibilidade de tomar a decisão de aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. O meu convite a você hoje, nessa noite, é exatamente esse. Exatamente esse. Aceite o Senhor como seu Salvador. Quem sabe você vai dormir daqui a pouco e você vai se concentrar sobre isso, vai pedir, enquanto você adormece ali, você vai mentalizar, orar ao Senhor, pedir a Ele para que o Espírito Santo dele venha sobre você, para que você possa compreender e aceitar essa verdade, o quanto é tempo. Se humilhe diante do Senhor. Peça discernimento. Senhor, eu preciso de discernimento. Senhor, eu preciso de sabedoria para entender. Eu preciso de sabedoria eu preciso ser mais humilde para compreender o que o Senhor está dizendo para nós. O que o Senhor está dizendo para mim. Fala em mim, Senhor. Peça a Ele que Ele vai responder a você assim como responde a mim, já respondeu a mim materialmente. O Senhor respondeu a mim fisicamente. Assim como Tomé pediu, Senhor, eu quero ver as chagas nas mãos, e se eu não ver, eu não acredito. Da mesma forma, em oração, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu preciso ver também, eu quero que o Senhor prove para mim, eu quero que o Senhor mostre para mim. Eu fiz uma oração simples e sincera. O Senhor quer ouvir de você uma oração simples e sincera. Só isso. Não quer de você quantidade, eloquência, lindas palavras, não. Sabe por quê? Tudo que você vai falar, Deus já sabe que você vai falar. Se você vai orar a Ele hoje ou não, Ele já sabe. Ele quer ver a sua atitude. O que Deus quer é ser importante. Ele quer ser a pessoa mais importante da sua vida. É isso que Ele quer ser. Ele quer que você se humilhe diante dEle. O se humilhar diante dEle não é essa humilhação pejorativa. Não. É como aquela afirmação de João, do próprio João, no Evangelho de João. Ele diz assim: convém que eu diminua de valor para que ele cresça. Ou seja, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Ou, se pudéssemos fazer um trocadilho aqui, é preciso que ele cresça para que eu diminua. Nós também. Para Deus crescer na sua vida, você precisa diminuir para que Ele possa crescer. Se mostre humilde, se mostre fraco, se mostre frágil, se mostre insignificante diante dEle e exalte o Senhor, exalte o nome dEle. O tempo todo, o dia inteiro, pela manhã, pela hora do almoço, na hora da tarde, à noite. Senhor, agradeça. Ofereça seu dia a Ele, agradeça pelo dia, agradeça pelas coisas que aconteceram durante o dia. Senhor, obrigado, o Senhor concedeu um dia bom. O Senhor concedeu-me alegria. O Senhor preservou a minha vida, preservou a minha saúde, preservou a saúde dos meus, preservou minha família. Agradeça o tempo inteiro. Deus quer que nós mantenhamos comunhão com Ele. Ele não quer estar distante. Deus é nosso Pai e Ele quer que nós sejamos seus herdeiros, que nós sejamos seus filhos. E o Filho de Deus crê. Para você ser filho de Deus, basta você crer. É só isso. Ele quer que você mantenha esse relacionamento estreito com Ele. Não há necessidade de protocolos, de nada. Você tem acesso, fale com Ele. Senhor, fala comigo.
Uma oração simples e sincera, direta. Fale ao Senhor com amor e Ele vai responder a você. Tenho certeza absoluta disso. Gostaria que você também não tivesse nenhuma dúvida a respeito do amor de Deus para conosco. Afinal de contas, o capítulo 3 de João, no verso 16 até o 20, é a base da nossa crença. Amém? Aqui está a base de que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho único, unigênito, o único gerado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Que você tenha uma noite abençoada. A gente vai se vendo por aqui. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique em paz.